Então, seguindo novamente, a gente vai entrar aqui agora nos tipos de comando do SQL, baseado nos tipos de dados. Como a gente já sabe que SQL é uma linguagem estruturada, linguagem de consulta estruturada, então a gente vai partir do princípio que temos dados estruturados, beleza? Então, os tipos de comando, existem diversas possibilidades de operações no SQL, que são divididas em 5 grupos principais. Cada um desses subconjuntos foca num certo, tem um propósito, tá? Essas instruções. A gente tem o DDL, que é o Data Definition Language, tá? Que ele geralmente é usado mais para criar, alterar, dropar tabelas, colunas, tá? Então essa é uma linguagem de definição, onde a gente está definindo o nosso banco de dados. Tá? A gente tem a linguagem DQL, que é uma das mais usadas no nosso dia a dia, que é o comando principal é o select, que a gente sempre faz um select e por aí vai, todas as condicionais depois está dentro do DQL, que é o Data Query Language. A gente também tem o DML, que é o Data Manipulation Language, que são os comandos de manipulação de dados mesmo, inserir, update, delete, merge. A gente tem o DCL, que é o Data Control Language, que já é uma parte de controle mesmo, onde a gente vai fazer, a gente pode conceder acesso e revocar os acessos de usuários. E a gente também tem o TCL, que é o Transaction Control Language, que é mais os comandos de transação, a gente fazer um commit, fazer um rollback e um save set transaction e por aí vai. Aqui a gente tem algumas definições, como a gente estava falando do DDL, a gente tem os comandos create, que é usado para criar banco de dados e tabelas, tem o drop, que é usado para excluir objetos desse banco de dados, o alter, que é usado para modificar, esse truncate, ele remove os registros da tabela sem deletar ela, diferente do drop, tá? O truncate ele vai limpar os dados, mas vai manter as estruturas da tabela. O comment é um comentário, né, para um dicionário de dados, e a gente também tem o rename. O rename ele serve para renomear um objeto existente nesse banco, tá? Como eu falei aqui, o DQL também vai ser o mais usado pela gente, que são as linguagens de select e tudo que engloba. Futuramente o select asterisco from, group by, order by, por aí vai, tá tudo dentro desse DQL. Tá? O DML a gente usa algumas vezes, é mais quando a gente vai inserir os dados dentro da nossa tabela, que a gente usa um insert, tá? Insert para inserir dados na tabela, um update a gente atualiza e o delete a gente remove os dados dentro dessa tabela. O data control, como eu falei, é uns comandos que lidam para os direitos e permissões, onde grant ele concede privilégio e o revoke ele revoga esses privilégios do usuário, removendo então todos os privilégios concedidos para ele. Já o TCL a gente praticamente não usa no nosso dia a dia dos dados, essa é uma parte mais operacional de quem lida com o banco de dados. Então, se você for trabalhar com uma parte mais BI, um DBA ou algo assim, você provavelmente vai lidar mais com esses comandos, que é o comando de commit, que é para consolidar a transação, é como se fosse salvar a operação que você está fazendo de inserção. O rollback serve para você reverter algo que você já tenha feito, mal e porcamente comparando, é tipo um Ctrl Z, né? Um Ctrl, aqui seria um Ctrl para salvar, né? E aqui um Ctrl Z para desfazer. Esse save point ele identifica um ponto de transação para você voltar, né? É tipo um save point mesmo, videogame lá, é o ponto de salvamento. E esse set transaction é usado para você dar início a uma transação que você vai informar as suas características dentro desse banco de dados. Tranquilo? Como eu falei, a gente vai ficar focado muito mais no DQL aqui, que são as nossas, onde a gente vai realizar realmente nossas consultas.